Em bikes do Brasil e do mundo. Eu tô tentando lidar aqui com esse facho de luz bem aqui em cima de mim, meu Deus. Isso nunca aconteceu. Talvez seja a posição aqui do aparelho. Deixa eu ver. Eu vou ter que ficar mais aqui assim pro cantinho, para esse negócio não ficar incomodando no meu rosto. Boa noite aí para todo mundo. Me digam aí, vocês estão me ouvindo bem? Seven Bikers de todo o Brasil e do mundo entrando aí para nossa live. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um tema muito especial. A gente vai falar sobre treinamento, a gente vai falar sobre metabolismo também. E o nosso convidado de hoje muito especial é o Davi. Ele acabou de entrar aqui. Eu vou convidar ele. Agora, alguém pode dar um ok para mim se o áudio tá beleza? Áudio tá ok? Vocês estão me ouvindo? Bem, eu acho que sim. Então deixa eu convidar aqui o Davi para participar aqui com a gente. Ele que é educador físico e vai dar umas dicas aqui para. Desculpa, gente. Davi, você me ouve? Opa, escutando bem. Beleza, a gente estava com alguns probleminhas de conexão aqui com o Davi, agora ele já voltou. Vai estar zoando que dá para ouvir o grilo, isso é sinal que o som tá bom. E também que aqui na cidade onde eu moro, nessa época é época de muito grilo, e eles estão aqui por toda parte. Muito bem, se você está entrando para essa live agora, você ainda não sabe quem são os Seven Bikers. Nós somos um grupo mundial de ciclismo, tanto de ciclismo de estrada quanto mountain bike. Nós vivemos para fomentar esse esporte que é maravilhoso, que nos completa, que faz bem para a nossa mente, para o nosso corpo e também para o nosso convívio social. Se você quer conhecer melhor os Seven Bikers, acesse www.sevenbikers.com.br. Lá você pode encontrar o clube de ciclismo mais perto de você. Você pode se juntar para pedalar com essa galera e ver o quanto a sua qualidade de vida vai ser melhor. Além disso, siga-nos aqui no Instagram, @7bikersglobal. E se você quer saber se é já um Instagram na sua cidade, você pode fazer a pesquisa Seven Bikers e colocar o nome da sua cidade, Rio Claro, Imperatriz, São Roque, para ver quantos grupos a gente já tem fazendo trabalho de mídia legal. Davi, educador físico, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. É um prazer muito grande ter você com a gente, alguém que tem conhecimento daquilo que a gente gosta de fazer e vai estar aqui para orientar a gente. Davi, se apresenta para a gente rapidinho, de onde você é, qual é a sua formação, quais são os seus esportes favoritos aí. Tá. Boa noite, galera do Seven Bikers. Muito obrigado aí pelo convite de estar participando com vocês nesse momento. Eu sou professor de Educação Física, minha formação é aqui no UNASP São Paulo, e eu me especializei em treinamento e fiz o mestrado na USP com foco em Fisiologia do Exercício e estou fazendo um doutorado agora na Unicamp. E o doutorado tem um foco no metabolismo. Então, eu espero contribuir um pouco aí com vocês e contribuir um pouco para a pedalada de todo mundo. A maioria, estou falando da maioria do pessoal do nosso grupo, no que diz respeito a conhecimento sobre treinamento, conhecimento técnico, somos apenas ciclistas, pessoas que gostam de pegar nossas bicicletas, sair para pedalar, e às vezes a gente come errado, às vezes a gente se exercita errado, às vezes a gente não faz a devida nutrição ou não faz o devido preparo. E por isso é bom ter gente como você capacitada aí, pessoa que já tem um mestrado numa área bacana, em treinamento, está fazendo o doutorado em... me fugiu a palavra agora. Em metabolismo. E para a gente assim que já passou dos 30, é importante a gente aprender um pouco mais acerca disso, porque afinal de contas influencia muita coisa, influencia no nosso sono, influencia na nossa qualidade de vida, no nosso humor, inclusive no nosso desempenho no ciclismo e na perda de peso. Mas primeiro vamos falar sobre treinamento. Davi, durante muito tempo existiu uma crença popular entre os ciclistas que o melhor treino para o ciclista era pedalar e somente pedalar. Ou seja, quanto mais horas de selim você tivesse durante a semana, você seria um ciclista melhor, mais ágil, mais rápido, com melhores acelerações e com mais resistência.
E a gente percebeu de um tempo para cá que esse contexto ou esse conceito tem mudado e as pessoas têm diversificado os treinos. E eu queria perguntar para você por quê? Porque pedalar somente, eu estou falando aqui da gente ganhar desempenho, porque somente pedalar não é o suficiente quando a gente pensa em potencializar o nosso desempenho como ciclista. Uhum. Exatamente. Isso é uma boa pergunta. O treinamento ele é feito para que a gente, né, possa melhorar a nossa adaptação ao treino, a gente possa melhorar a nossa performance. Só que o treinamento, a gente tem uma concepção, às vezes entusiasmo, né, começa a treinar, a gente não tem esse controle de algumas variáveis e a gente começa a treinar de qualquer forma, ou se não, vamos pedalar, né, vamos só traçar um percurso e fica por aí, né? Mas o treinamento, por exemplo, o treinamento só de bike, ele não é suficiente para você ter todas as adaptações que podem facilitar. Porque, por exemplo, a gente tem um treinamento de força. O treinamento de força é um treinamento que ele vai ajudar a proteger suas articulações, vai te dar mais força, mas ele tem que estar bem ajustado com o treinamento de bike. O treinamento de bike a gente não pode negar. Você está começando a pedalar agora, você já pedala há muito tempo. A gente tem um volume de treinamento, né, ideal de bike, um volume específico, e é claro que a gente precisa complementar com o treinamento de força. A gente precisa, né, quando a gente começa a falar de treinamento, a gente precisa entender muito bem o que é o volume e intensidade, né? Então, o volume diz respeito ao quê? O volume diz respeito à duração, né, do pedal, por exemplo. O volume diz respeito à distância percorrida. E quando se trata, por exemplo, de intensidade, intensidade diz a velocidade que você pedala, o ritmo que você pedala. Então, precisa ter um ajuste nesse sentido. Então, é importante que você tenha um volume estabelecido durante a semana, e esse volume seja bem distribuído, né, ao longo dos dias que você vai treinar. E, além disso, isso precisa ser coordenado com um treinamento de força, um treinamento para proteger as articulações, por exemplo, para você ter mais força. O efeito disso no treinamento na sua performance na bike, ela pode ser assim, um pouco discreto, mas é perceptível. E o treinamento de força, como é que a gente determina o treinamento de força? Porque a intensidade e o volume. O volume diz respeito a séries, principalmente, né? Séries, número de repetições, e o treinamento e a intensidade diz respeito à carga que você levanta. Então, quando a gente tem um treinamento de força, a gente precisa ajustar bem o volume e intensidade do treinamento de força para poder conciliar com o treinamento o treinamento específico de bike. Então, se você não tem essa coordenação, apesar da importância, um vai atrapalhar o outro. Então, não adianta você pedalar 30 quilômetros, 50 quilômetros, né, dependendo né, do estado, se você está começando agora, no nível de expertise se você tem, e você depois treinar musculação, treinar um exercício mais localizado, e isso vai sobrecarregar e você não vai ter adaptação, na verdade você pode aumentar o risco de ter lesões, né? Então o treinamento, né, respondendo a pergunta, o treinamento de força é importante especificamente. Aí, tem outro tipo de treinamento? Treinamento que a gente chama hoje de funcional, pode ter sua importância, mas especificamente, além do treinamento de bicicleta, o importante é você ter um treinamento de força, um treinamento localizado para membros inferiores e para a região do abdômen. Então, esse tipo de treinamento vai ser o treino mais adequado para você fazer essa coordenação. Pessoal, com o treino de bicicleta. E você quer deixar sua pergunta aqui embaixo, do lado do iconezinho dos comentários, tem tipo uma cartinha, como se fosse duas cartinhas com uma interrogação. Você pode deixar aqui a sua pergunta. Ela, se você colocar ali, ela fica de mais fácil de visualização para a gente. Lembrando que a temática de hoje é treinamento e metabolismo. Davi, tendo em vista de que a ciência do corpo
a educação física, os treinadores, eles têm entendido, isso não é um entendimento de agora, mas para a gente parece que é novidade às vezes. Entende-se que você precisa treinar o seu corpo como um todo, mesmo que você deseje ter como é que eu posso dizer, um resultado muito específico. O que é específico para o ciclista? Se você for reparar o corpo de um ciclista que está treinando bem, ele tem um bom trabalho feito na musculatura da panturrilha, da coxa e do glúteo. Isso por conta do tipo de movimento que é feito. Agora, se tem uma coisa que a gente sofre, é naquela cadeira, não sei se é a adutora que chama, aquela que você fica com as pernas assim, você tem que colocar assim para trás, porque simplesmente flexora, me desculpe. Porque simplesmente Isso, a flexora. A gente não tem força nenhuma no posterior. E eu já reparei isso, que toda vez que eu vou na academia e vou treinar posterior, é um treino que é um músculo que geralmente os educadores físicos mandam a gente trabalhar, porque afinal de contas a gente não tem e é necessário para balancear. Com relação a treino, a gente está entendendo que é interessante que além do ciclismo você tenha uma outra modalidade. A mais indicada é a musculação, ou existe alguma outra modalidade que se complemente bem ao ciclismo sem necessariamente ser a musculação? O que você diz pra gente? Olha, hoje em dia existem, né, várias modalidades. Eu destaco aqui para vocês o treinamento de CrossFit, né, que atualmente está na moda, e tem um treinamento que dizem treinamento funcional. Além disso, a gente tem treinamento na piscina, ginástica, outros tipos de treinamento. Contudo, o treinamento que realmente existe mais resultado, que vai poder ajudar mais, ainda continua sendo o treinamento de força. Aquele treinamento de musculação. Por mais monótono que seja, aquele tipo de treinamento vai ser um treinamento que vai causar mais resultados quando se fala o quê? De força. Força. Então, o ciclista, de maneira específica, ele não vai para a musculação com o objetivo, por exemplo, de ganhar muita massa muscular. Então, ele não precisa ter um treinamento, um volume de treino muito grande. Ele não precisa. Por exemplo, ele não precisa fazer muitas séries, ele não precisa ir 5 vezes por semana para a academia. Então, por exemplo, o que eu recomendo para o ciclista? O ciclista, 2 vezes por semana, treinando direitinho, 2 vezes por semana, é o suficiente para ele ter o resultado esperado com treinamento de força. Que, como eu falei aqui, é só o objetivo é ganhar força, ganhar estabilidade articular. E nesse sentido, por exemplo, a mesa é um exercício importantíssimo para você manter essa estabilidade articular, né? Então, você treinar mesmo, é o ponto fraco, a gente, né, é o ponto fraco na academia, mas treinando 2 vezes por semana, tentando progredir em relação ao número de séries em relação à intensidade. Então, por exemplo, de maneira prática, a gente começa fazendo 2 vezes por semana, 2 ou 3 séries desse exercício específico. E aí a gente pode aumentar a intensidade. Quando a gente fala de intensidade aqui, a gente fala de percentual, por exemplo, de carga realizada uma vez só. Então, é um teste que a gente tem na prática, um teste que a gente chama de 1 repetição máxima. É mais utilizado em pesquisa, né? Então, como é que funciona esse teste? A gente coloca uma carga máxima onde a gente acredita que a pessoa só vai conseguir fazer uma vez e aí a gente tira um percentual desse tipo dessa carga e a gente começa a trabalhar com essa carga. Existem outros testes mais práticos, como de repetições submáximas, que podem ser aplicados também. Mas o importante é a gente conhecer uma carga ideal de treinamento e progredir, né, a partir daí. O que acontece é que muitas pessoas desanimam porque colocam peso, que às vezes não sabe se aquele peso é adequado para começar, ou se não começa muito aquém do que deveria. Então isso pode gerar um pouco um pouco de situação, exatamente. Então o importante é você ter um controle disso e é importante fazer o treinamento de força. Existem outras modalidades, por exemplo, o treinamento funcional e o treinamento crossfit, eles podem sim, né, ser benéficos, né? Eu não estou aqui dizendo que eles não são. O crossfit ele pode ajudar em vários sentidos, mas em substituir a musculação
é meio difícil. O papel que a musculação tem, exatamente pelo controle de carga, né? Controle de carga que você pode ter. De Belém, ele é de Macapá. Ele pergunta, tem uma frequência ideal para que o ciclista possa trabalhar treino de força? Essa pergunta já foi respondida, né? O Davi, ele mencionou que a partir de 2 vezes, se você puder encaixar mais, se você tem disponibilidade para isso, ótimo. Isso. Eu complemento, né, com a rotina de treinamento, né, propriamente dito na bike. Então, se você, poxa, eu vou pedalar 3, 4 vezes por semana, né, que depois a gente pode até falar um pouco mais especificamente do treino de bike, né? Mas se você já tem essa frequência de treinamento, você não precisa, porque o objetivo da musculação não é se o objetivo fosse ganhar massa muscular, talvez teria que ser mais vezes por semana. Mas como o objetivo é estabilidade e ganhar força somente 2 vezes por semana, né, já seria o ideal. Você vai pegar, por exemplo, a segunda e a terça-feira para fazer musculação. Em dias até, por ocasião da sua rotina semanal, você pedalar em dias seguidos. Se você vai pedalar, por exemplo, 5, 6 vezes por semana e vai fazer a musculação 2 vezes, obviamente você vai acabar repetindo algum dia. Sim. Mas é interessante também que esses treinos de bike eles sejam diferentes, e a gente vai entrar para falar sobre esse assunto daqui a pouco. A Lili Maria, ela disse que é mesmo muito monótono o treino em academia. Exatamente. Eu sou do seu time, Lili, eu também não suporto, é muito chato. Tem gente que gosta, eu admiro quem gosta e gostaria de gostar, mas como eu não gosto, eu faço sem gostar. Porque eu entendo a importância, e se a gente for parar para pensar, ou na verdade, se você for parar para fazer um teste, vai fazer 1 mês ou 2 meses, você vai perceber que o seu rendimento na bicicleta vai melhorar, inclusive a sua fadiga ela vai diminuir, porque você vai estar trabalhando o core, você vai trabalhar um grupo de músculos que também são usados no ciclismo, mas não como sendo o primeiro grupo de músculos. É óbvio que a gente vai usar as pernas, mas o ombro, chega uma hora que cansa, as costas, o abdômen cansa. Então, eu queria, baseado nesse comentário, lançar para você a pergunta. Davi, quais são os grupos musculares que precisam de uma atenção nossa na hora da gente fazer um treino de musculação? Quais são os grupos para ciclistas que são fundamentais na hora de um trabalho muscular? Boa, então vamos lá. Então vamos seguir essa linha de raciocínio, né, que a gente precisa treinar, por exemplo, 2 vezes por semana, com o objetivo de ser complemento para o treino. Então essas 2 vezes por semana, isso já é bom para nossa amiga aí, que não precisa ir para academia todo dia, né? Eu compreendo assim a aflição de muitas pessoas, é realmente monótono, mas existem, sim, só para abrindo parênteses, existem formas de trabalhar em casa nessas musculaturas, né, trabalhar em casa, só que a progressão de carga, né, você saber se você está progredindo fica um pouco aquém, né? Mas existem formas de contornar essa situação. Mas, por exemplo, quais as musculaturas? A gente pode, primeiramente, treinar os membros inferiores, e isso é muito importante. Eu estou só olhando para depois uma pergunta aqui. É muito importante que... Boa. É muito importante que a gente treine os quadríceps, né, de forma prioritária, os flexores de coxa, os glúteos e a panturrilha. Por exemplo, quantas séries? 2, 3 séries de cada exercício. Ou seja, não vai ocupar muito do tempo. Mas é importantíssimo que você treine com intensidade. Treinar com intensidade. E o que é treinar com intensidade? Por exemplo, você fazer perto da sua falha, da falha mecânica. O que é falha mecânica? É aquela famosa não aguento mais. Mas não, sabe? Quando chega na última, com aquela sensação gostosa de estar quebrando. Exatamente. Quando você percebe que você não vai continuar. Isso é um problema muito grande para muitas pessoas. Eu, assim, pela minha experiência na prática, principalmente com mulheres, tolerantes à dor nesse sentido, né? Porque no resto a gente sabe que o homem tolera menos, mas nesse sentido a mulher ela tende a parar mais rápido. Então, por exemplo, eu sei que eu terminei lá no quadríceps, na cadeira extensora, você precisa fazer 2 séries de 15 repetições com uma carga de 50 quilos. Como é que eu vou saber se essa carga está ideal para o número de repetições?
se eu chegar na 14ª ou 15ª repetição e eu não conseguir subir a 16ª. Se eu consigo subir a 16ª, a 17ª, a 18ª, opa, tem alguma coisa errada aí, essa carga não é o ideal para você. Vamos aumentar a carga e vamos ficar dentro daquela faixa de repetições. Então, o que acontece? Muitas pessoas chegam na 12ª, 13ª repetição, ela poderia ir mais, só que aquela sensação de fadiga, aquela sensação gostosa de queimação, faz com que ela pare e ela não tenha, né, resultado com o treino. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque às vezes você tem que levar a sério as 2 ou 3 repetições que você faz. Só são 2 ou 3, 2 ou 3 séries. Então, aquelas 2 ou 3 séries, talvez 4 séries que você vai realizar, tem que ser bem feitas. Senão você vai estar jogando o seu tempo no lixo, né? Essa é a verdade. Então, tempo e dinheiro. Custa dinheiro, exatamente. Então, essa é uma dica importantíssima quando se refere à intensidade. Lembrando, não vai ter um volume muito grande de treino. Então, a intensidade tem que ser alta, né? E, por exemplo, para membros superiores, seria a segunda parte do treino. Poderia ser um volume menor, mas sempre priorizando o quê? A parte dos ombros, tanto a parte frontal quanto a parte posterior, as costas, a região lombar. Muito importante ter a flexibilidade, né? Você fazer exercício de alongamento e exercício de força para a região lombar e a região do abdômen também. Por exemplo, pranchas laterais, né? São importantíssimos nesse sentido também. Então, a gente consegue criar um treino onde a gente consiga treinar no dia, né? No mesmo dia, todos os grupos musculares necessários, né? Esses que a gente citou aqui. E aí se repete no segundo dia de treinamento, né? No segundo dia de academia. Abrindo mais o leque dos treinos de ciclismo em cima da bicicleta, treinar a bicicleta não é somente você pegar a sua bicicleta, sair para pedalar, quando cansou você volta. Existem treinos diferentes com propósitos diferentes. Você tem aquele treino de volume, que é aquele treino que você vai passar mais horas em cima da bicicleta, isso vai exigir de algumas outras partes do seu corpo, assim você vai estar se preparando para provas de longa duração. Nós temos aí os treinos de intensidade, nós os treinos regenerativos e dentro dos treinos de intensidade a gente tem os treinos de tiro, que muita gente pergunta, o que é um treino de tiro? Pelo amor de Deus, como é que acontece o treino de tiro? Você pode explicar para a gente melhor quais que são as variáveis e quais as importâncias dos diferentes tipos de treino em cima da bicicleta? Claro. Eu posso pedir permissão aí para já entrar um pouco nessa parte de metabolismo para tentar explicar essas diferenças do treinamento. Então, vamos lá. Então, beleza. Então, como, né, foi falado aqui, a gente tem um tipo de treino, basicamente 2 tipos de treino, que é o treinamento intervalado. Esse treinamento intervalado é treino de sprints, né, aquele treino de tiro, aquele treino gostoso, né, que você clica. Exatamente. Então, como funciona? A gente faz alguns tiros, por exemplo, determinado, com tempo determinado, e no descanso a gente pedala com um ritmo menor, né, regenerando para o próximo tiro. Esse é o treino intervalado. E o treino contínuo, né? Aquele treino com volume maior, que você mantém uma constância. Então, esses dois são os 2 tipos de treino. E por que esses 2 tipos de treino? Realmente para a gente causar alterações no metabolismo, especificamente no metabolismo energético. Então, o treino, por que o treino intervalado? Né? O treino intervalado ele vai facilitar porque você tenha mais tolerância ao acúmulo de ácido durante a atividade física. Que ácido é esse? A gente pode chamar o ácido de H+, aquele átomo de hidrogênio lá que está sobrando no nosso músculo. Esse átomo de hidrogênio ele fica lá boiando no nosso músculo quando a gente faz uma atividade acima daquilo que a gente está condicionado. E aí a gente entra nas questões que eu queria abordar aqui de limiares ventilatórios. Não sei se vocês, acho que vocês já é algo mais comum, né, conversar sobre isso. Os limiares ventilatórios... Que é aquela assim, tô morrendo. É mais ou menos isso que quer dizer. Mas o limiar que você se refere é a mesma linguagem, ou seria o mesmo que que também é conhecido como VO2 máximo. É isso que a isso que você se refere. Tá,
São métodos Tem a ver, mas diferentes, não. um muito É um parecido. outro conceito. Isso. O limiar ventilatório, ele são dois limiares. O primeiro limiar, ele acontece até dada a frequência cardíaca. Por exemplo, a gente pode verificar esse limiar pela frequência cardíaca, a frequência cardíaca, a porcentagem da frequência cardíaca. Então, por exemplo, até 60%, 65% da frequência cardíaca, a gente consegue manter uma intensidade sem acumular o quê? Sem acumular o lactato, né? Lactato, ácido lático, lactato. Lactato é um produto do metabolismo que ele é causado, que ele é formado quando a gente não consegue produzir energia pelo oxigênio que a gente consome. O lactato ele é formado quando a gente não consegue utilizar o oxigênio no metabolismo para a gente reter mais energias, né? Transformar em mais energia. Então, até certo ponto, por exemplo, 60% da frequência cardíaca máxima. Eu acredito que todo ciclista deve experimentar, né? Se ainda não fez, treinar com um frequencímetro, que é muito importante para você controlar a intensidade do treino. Então, até dada a velocidade, até dada a frequência cardíaca, você não aumenta esse limiar, você não aumenta o lactato. Do primeiro para o segundo limiar, você tem um acúmulo de lactato, só que esse acúmulo ainda é pouco. Quando você chega no segundo limiar, aí a coisa pega. Aí é aquela sensação de que já deu. A partir do segundo limiar que fica, depende do nível de aptidão da pessoa. Então, por exemplo, entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima. Então, por uma pessoa mais condicionada, vai ser com a frequência cardíaca maior. Por uma pessoa menos condicionada, vai ser com uma frequência cardíaca menor. Então, a partir dessa intensidade, a gente tem um acúmulo exagerado de lactato, mas não que o lactato seja o vilão. O lactato está te ajudando a produzir energia sem o oxigênio, porque a gente lá está tentando captar oxigênio, o oxigênio não está chegando de maneira adequada nas nossas fibras musculares, e aí tem esse lactato. O lactato não é o vilão, o lactato está tentando ali te ajudar. Só que o acúmulo de ácido, de hidrogênio, faz com que a gente tenha esse acúmulo essa sensação de fadiga, essa sensação ruim, né? E isso acontece em dada frequência cardíaca. E aí a gente passa a falar do treino intervalado e do treino contínuo. Um treino contínuo é aquele treino que você não passa, por exemplo, do segundo limiar, que você tenta manter ali naquele limiar, porque se tiver um acúmulo de lactato, um acúmulo, né, de acidez ali, você não vai conseguir mais desenvolver sua atividade. Então, se você tem ali 30 km, 50 km, 100 km, você vai o quê? Ter que manter uma velocidade, você não pode passar dela. O treino intervalado serve por quê? Por que você tem que fazer o treino intervalado? Porque dependendo do seu objetivo, você vai ter que acostumar o seu corpo tanto a aumentar o seu limiar, né? E aí a gente fala, né, estabelecer limites, a gente fala em superar limites, aqui a gente fala em estabelecer novos limites, ou seja, aumentar esse limiar. A gente quer fazer o quê? Que o segundo limiar seja com a frequência cardíaca maior. Então, a gente quer afastar esse limiar. E além de aumentar esse limiar, a gente quer que a gente fique o quê? Mais tolerante ao exercício, mais tolerante à fadiga. Então, com o treinamento intervalado, a sua musculatura vai criar mecanismos de combater essa fadiga, de combater essa acidez. Então, você vai permitir que você tenha uma velocidade mais satisfatória. Então, por que fazer o sprint, né? Resumindo, por que fazer os sprints? Por que é importante? Porque não é só pegar o pedal e fazer treino, né, o treino contínuo, treino com volume longo. Porque com o sprint você vai poder desenvolver uma velocidade maior. E isso é muito importante. Então, se você quer desenvolver uma velocidade maior, você tem que incluir os sprints no seu treino. Né? E aí a gente já entra no volume, na intensidade. Qual é o volume? Quantas vezes por semana eu treino intervalado e quantas vezes por semana eu treino contínuo, né? Geralmente 2 ou 3 vezes você treina o volume, né? E 2 vezes por semana o sprint, no máximo. 2 vezes por semana é o suficiente. Depende muito do tipo de percurso, do tipo de prova, Davi, do objetivo, né, de cada falando um. um pouco sobre a necessidade de treinos com impacto para ciclistas. A gente observa alguns estudos e também alguns comentários de especialistas falando sobre doenças relacionadas a
aos ossos dos ciclistas quando já estão com a idade mais avançada pela ausência de cálcio. O que essas pessoas comentam é que pelo excesso da atividade física e todas as substâncias que seu corpo produz, ele precisaria do impacto por exemplo, para que os ossos eles absorvessem esse cálcio. E o ciclismo não é um esporte que tem impacto, só tem impacto quando a gente cai, porque a gente está ali grudado nos pedais, é diferente de uma corrida, é diferente de um futebol, é diferente de um vôlei. Qual a importância para a nossa saúde de uma corrida, de um futebol de vez em quando, de algum esporte que tenha impacto? Qual a importância para o nosso corpo de sofrer impacto de vez em quando dessa forma aí, de uma corrida ou algum outro tipo de esporte? Uma boa pergunta, uma boa observação. Realmente, o treinamento, por exemplo, o treinamento de bike, ele não oferece um impacto, né, que a gente espera para ter essas adaptações. O osso, a longo prazo, ele se adapta ao impacto provocado pelo exercício. Então, o osso ele consegue fisiologicamente se adaptar. Ele aumenta a sua densidade óssea. Quando a gente fala de densidade óssea, a gente tem o quê? Mais cálcio, mais unidade de outras substâncias, outras moléculas por unidade de área, né? Então, realmente, fica mais denso, fica mais forte, o osso fica mais forte. Para o ciclista, isso pode ser bom, né? Tomar uma queda, às vezes está com o osso bom, isso pode ser de grande valia. Mas, realmente, é importante. Isso é muito importante que você faça um treinamento, por exemplo, de força. O treinamento de força é essencial nesse sentido. Pode fazer Uhum. já ajuda os ossos. Então, por exemplo, vou fazer um treinamento jogar um futebol, vou fazer uma corrida. Pode ser muito importante e eu não contraindico. Mas se tem uma modalidade que realmente vai fazer seus ossos, né, ficarem mais fortes, vai ser a musculação. Então, por exemplo, fazer um agachamento, um exercício de agachamento, um exercício bem gostoso que a gente chama de levantamento terra. Então, exercícios que vai gerar um estresse mecânico. Pela cara deu para ver que você gosta. Então, esses exercícios vão fazer a sua musculatura e o seu osso se adaptarem de forma excepcionais. Então, você pode incluir uma corrida? Pode. Mas eu acredito que como você já tem uma carga de aeróbio muito grande por conta do pedal, um exercício de força vai satisfazer suas necessidades nesse sentido. E importantíssimo, sem dúvida nenhuma. O Davi, como profissional e alguém estudado, alguém que tem mestrado na área, está fazendo um doutorado também na área de saúde, na área de metabolismo, ele está dizendo para a gente, não tem jeito, tem que fazer academia, não tem para onde correr. Se você quer cuidar porque ele cuida do nosso corpo, até certo ponto, ou dentro de alguns movimentos, ou do movimento principal, que é o movimento do você girar ali o pé de vela e girar os pedais. Mas se a gente quer ter uma saúde por completo, se a gente quer ter mais longevidade, se a gente quer ter um rendimento melhor em cima da bicicleta, não tem como fugir. A gente precisa de uma outra modalidade, e a modalidade mais indicada é a musculação, onde você está ali no ambiente controlado, onde você tem ali uma boa orientação. É importante isso, que não é para você sair agora, não, eu vou entrar na academia e vou pegar o maior peso que eu puder e vou fazer os treinos que eu vi na internet. Não, procure um educador físico, procure nem que seja o profissional lá da sua academia. Se você não tiver condição de pegar um treinador, pega ali a pessoa que atende ali. Na grande maioria são educadores físicos formados ou em formação. Essa pessoa, você vai conversar com ela, fala, olha, eu sou ciclista, eu preciso trabalhar determinados grupos, e essa pessoa vai ajudar, obviamente, a prescrever o treino para você, para que você tenha um bom rendimento. É necessário que você conte com o auxílio de quem entende do assunto, que são profissionais aí de educação física. Tem uma pergunta sem vergonha do Weber, nosso líder, dizendo o seguinte: com o avanço da idade do Laney, não era dele, não vou falar a idade de Weber,
por respeito aos mais velhos. Mas ele está usando aqui como exemplo o Laney e eles que se entendam lá depois. O metabolismo dele ficará mais lento? Cara, isso é mito ou é verdade? Nosso metabolismo ele fica mais lento com a idade? Opa! Então, vamos lá, né? Não sei o Laney, né? Mas com todas as pessoas, realmente, o avanço da idade vai fazer você ficar com o metabolismo mais lento. Mas o que é que a gente entende por metabolismo mais lento? Na verdade, vamos entender metabolismo como um conjunto de reações que acontecem no seu organismo, e isso é muito dependente do quê? Do tipo de tecido mais predominante no, né, no corpo humano. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma idade avançada, mas ela tem uma musculatura bem robusta, ela vai ter um metabolismo lento? Provavelmente não. Ela vai, claro, a gente não deve considerar só o tecido muscular, existem outros tecidos que envelhecem, e nesse sentido, todo o maquinário do metabolismo fica mais lento, as suas atividades, o metabolismo energético especificamente, fica mais lento. Só que o músculo é muito importante na contribuição desse metabolismo lento. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas mulheres, as mulheres, né, só ampliando a pergunta, as mulheres têm um metabolismo lento, mais lento? Tem um metabolismo mais lento. É mais difícil para elas emagrecerem, é mais difícil para elas terem realmente uma adaptação nesse sentido. Mas isso depende muito da quantidade de massa muscular que essa pessoa tem. Então, o tecido adiposo é um tecido muito assim, inativo em relação ao tecido muscular. O tecido adiposo ele serve para quê? Para preservar energia. Ele não quer ficar lá gastando energia, ele está lá para estocar aquilo que você, né, quis armazenar. Então, ali é de estoque, ali é para preservar energia. Então, uma mulher ou uma pessoa idosa geralmente tem o quê? Mais tecido adiposo em relação ao tecido muscular, né? Essa relação aí fica um pouco desequilibrada e realmente o metabolismo fica mais lento. Com o metabolismo mais lento, você fica mais difícil de perder peso, é mais difícil de ter algumas adaptações. Mas nada que o treino não ajude. Um bom pedal aí com Seven Bikers dá uma ajudada boa nisso. Davi, a gente entende que o metabolismo não está somente ligado ao fator idade, mas está ligado também ao fator composição corporal. E uma vez eu ouvi isso de um colega também. Quanto mais músculo a gente tem, mais facilidade a gente tem para queimar caloria. Porque o papel da massa magra é justamente esse. No entanto, quanto mais gordura a gente tem, mais tendência a gente tem de acumular gordura, certo? Exatamente. É claro que uma pessoa idosa, por exemplo, ela vai ter outros motivos para ter um metabolismo mais lento, né? Outros tecidos, mas a composição corporal é fundamental. Uma coisa, e acho que isso é do interesse geral do nosso grupo. Uma boa parte do nosso pessoal trabalha durante o dia e pedala à noite. Tem o pessoal também que pedala no domingo, seja pela manhã, pela tarde, enfim, domingo a gente tem mais uma liberdade para fazer atividade, mas normalmente por conta da rotina de trabalho, de como isso funciona aqui no nosso país, no Brasil, uma grande parte das pessoas estão limitadas a pedalar à noite. Eu vou dar a minha opinião pessoal e depois vou perguntar para você como esse tipo de coisa funciona e como a gente deve se prevenir ou pelo menos procurar o equilíbrio. Eu não gosto de pedalar à noite, pelo fato de que o meu metabolismo acelera e dependendo do horário que eu chegar em casa, eu vou ter dificuldade para dormir. E também você pode acabar errando ali na medida da comida, sendo que normalmente à noite o indicado é que o seu jantar ele não seja muito volumoso. No entanto, às vezes é só o momento que a pessoa ela tem para pedalar, ela só tem a noite para pedalar. E é certo que se você força demais à noite, você, por um lado, você pensa estar ganhando em desempenho, em todas essas coisas, mas você pode estar comprometendo outras questões relacionadas ao seu metabolismo, como sono, como a sua digestão à noite, já que você vai ter que comer um pouco mais tarde,
e outras questões mais que eu gostaria de saber de você. A minha pergunta de que forma ou que cuidados nós devemos ter para que os nossos treinos noturnos eles não afetem a nossa saúde ou não afetem negativamente o nosso metabolismo? Uhum. Então, vamos lá. Essa pergunta, ela está muito atrelada com a questão do sono em relação ao tipo de pessoa, né? A gente sabe que existem tipos de pessoa em relação ao sono, por exemplo, pessoas que dormem têm mais facilidade de dormir à noite, tem pessoas que têm mais facilidade de dormir de dia. Existem pessoas Qualquer que hora. são bons dormidores, que a gente chama, né? Que dormem, tem que dormir 12 horas por dia para se sentir bem. É claro que isso é uma parcela menor da população, mas existem pessoas que com 6 horas estão bem, né? Eu não sou especialista na área de sono, mas tem que verificar, né, qual é o tipo dessa pessoa em relação ao sono. Mas digamos assim, a maioria das pessoas tem essa rotina de acordar à noite, de dormir meia-noite, de ter essa rotina de acordar cedo para ir para o trabalho. E tem pessoas que gostam de pedalar à noite, tem pessoas que acham, né, mais legal e tal. Mas isso possa ser vantajoso, falando na saúde, né, na saúde de modo geral, a gente precisa que esse treino não interfira realmente nas horas de sono. Isso é o mais importante. Falando de forma hormonal, né, hormonalmente é o momento do dia que a gente está mais para baixo, é o momento que a gente realmente está se preparando, não para bike, mas a gente tem que se preparar para dormir. Então, por exemplo, o pico de cortisol, né? O pico, assim, aquele hormônio que te deixa acelerado, é de manhã, quando você acorda, e não é à noite. Então, por exemplo, o momento ideal não seria à noite, mas será que eu só tenho uma noite para treinar? Será que eu tenho como contornar isso e treinar à noite sem prejudicar? Tem. Mas eu recomendo que não seja, por exemplo, muito tarde na noite para não atrapalhar o sono. Basicamente isso. Então, por exemplo, a gente eu quero treinar 2 horas, 2 horas de bike, 1 hora de bike. Começa lá umas 7 horas, né? Depois do trabalho, sai do trabalho às 6, vai em casa, pega a bike, né? Se alimenta antes, come um carboidrato antes e tal, e vai para o pedal. Agora, por exemplo, pedalar 9 horas, para chegar em casa às 10h30, 11 horas, sabendo da sua rotina no outro dia, será que isso não vai ser bom? Eu vou estar dormindo 1 hora, 6 horas, meia hora menos, 1 hora menos, mas eu estou me exercitando, estou fazendo atividade física. Não substitui. A atividade física não substitui o sono. Então, se você pensa que está substituindo por algo melhor, não está. O sono é fundamental para que você possa regenerar todas as suas funções daquele dia cansativo. Então, a minha recomendação é que você treine à noite, né, se for o único momento, mas que não atrapalhe o seu sono, que não seja no final da noite. Esse é o conselho mais que eu vejo mais importante nesse sentido. Um comentário dizendo que às vezes faça uns pedais noturnos. Jussara, não é só você. Eu acho que o mainstream, a maioria do nosso povo, ela diz que é mais de curta duração e leve. Bacana. Não é só você que pedala à noite, por conta de situações, a maioria das pessoas que pedalam e do pessoal do nosso grupo, eles pedalam à noite. O que a gente está orientando aqui, o que o Davi está orientando como profissional, é que você evite 2 excessos. Primeiro, de um treino muito forte, muito puxado, porque o resultado daquele treino, ele não termina na hora que você para o treino. O seu corpo, ele continua gastando energia. Eu tive um exemplo disso, uma vez que eu fiz de propósito. Eu vou confessar um pecado meu aqui. Eu morava em Vitória da Conquista ainda, no interior da Bahia, e eu tinha há pouco tempo voltado a pedalar, digamos assim, depois daquela fase de infância, adolescência, que todo mundo tem as suas primeiras bicicletas e tal. Mas eu não tinha quebrado ainda a barreira dos 50 quilômetros, ou melhor, já tinha chegado na barreira dos 50, mas não tinha ultrapassado essa barreira.
E eu pensei, eu tive um sábado lá um pouco mais tranquilo, um sábado que deu para dar uma descansada. Eu falei, rapaz, de vez em quando tem uns repentes assim. Agora, eu vou sair agora, finalzinho da tarde, depois do pôr do sol, você para pedalar. E eu pedalei durante 3 horas. Eu consegui naquela noite ali fazer 70 quilômetros. Cara, quando eu cheguei em casa, Davi, eu tava com tanta fome que eu quase comia a geladeira. Eu era solteiro na época, então você imagina lá dentro solteiro o que tem. Você tem uma quentinha ali que sobrou de um dia, você tem um pão, e cara, eu saí misturando tudo. Eu comi pão, comi feijão, comi arroz, comi frango, comi ovo, comi o que tinha pela frente, porque eu tava morrendo de Que fome. tinha pela frente. Então, mais uma coisa aqui que eu não soube fazer, por falta de conhecimento, eu não soube repor as calorias da maneira correta durante a atividade. E uma outra coisa, cara, depois eu tive assim muita dificuldade para dormir. Muita dificuldade. Porque eu cheguei em casa, já era tarde. Você coloca aí 3 horas, eu cheguei em casa umas 10 horas. Tipo assim, umas 3 horas de pedal, eu cheguei em casa umas 10 horas. Aí depois disso, eu deitei na cama e eu fiquei ali plantado. Eu fiquei plantado, ficava olhando para cima, eu não conseguia desacelerar. Depois de um tempo, depois que eu levantei, fui ali para frente da TV, assisti uma coisinha, minha mente desacelerou, deitei e dormi. Mas, cara, quando deu 1 hora da manhã, eu acordei com a fome do mundo inteiro e voltei para comer tudo que eu não tinha comido antes, porque, afinal de contas, eu tinha saído de um patamar de exercício e tinha ido para isso outro de mesmo. uma forma muito abrupta e sem respeitar muito bem os limites do corpo e também no horário que, para mim, não é o mais adequado. Cuidados com relação ao pedal à noite. Não exagere. Eu acho que o principal é esse. E quanto mais cedo você puder ir, mais você aí, grupo de Seven Bikers, quanto mais cedo você conseguir se programar, logo saiu do trabalho, você fez o seu lanche, você saiu, para você não chegar em casa às 10h30, 11 horas, mas quem sabe chegar antes das 10, quem sabe umas 9h30, vai ser melhor para a sua saúde, porque quanto antes você comer, mais rápido aquela digestão ela vai ser iniciada e mais descansado e mais leve você vai estar na hora de dormir, não é verdade? Exatamente. Na verdade, o corpo começa a pedir, né? Pedir as contas. Então, você tem um débito ali energético, você gastou muito e o seu corpo está pedindo para você recuperar. Dizem por aí, né? Tem muita propaganda às vezes, alguns profissionais prometendo treinos onde que queima tantas horas depois, 2 dias, 3 dias depois e continua queimando do treino. Eu não acredito nisso, não existe isso, mas realmente, depois de algumas horas de treino, o corpo continua queimando. Então você vai continuar queimando, né? Você vai tentar recuperar, tem um débito de oxigênio também, então realmente você tem que captar aquele oxigênio e você tem que recuperar todo o metabolismo, restituir os estoques de glicogênio que você perdeu durante o pedal. Né? Então isso é muito importante em relação a ter cuidado com a hora a hora e a intensidade do seu pedal. Aqui comentou, né, que vários grupos pedalam à noite. Então, realmente, você pode pedalar à noite, mas tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Uma vez ou outra, não tem problema, né? Vamos fazer um pedal mais tarde e tal. Aqui o conselho é para quem mantém uma rotina. Né? E o Eber? Então, para quem mantém uma rotina. Teve uma outra pessoa que comentou também, né? Perdão, que comentou, o meu organismo tem uma pessoa que gosta de pedalar bem à noite, que vai dormir bem depois, né? Então é aquilo que eu falei, existem pessoas que se sentem bem em dormir mais tarde, que não tem problema, que tem aquele tipo de sono, né? Que é mais noturno e menos diurno. Então a pessoa vai se adaptando, não tem problema nenhum. A gente está dizendo respeito ao, como é que fala? Ao mainstream, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, se fizer um treino muito forte, ela acaba não tendo seu sono comprometido. Mas tem gente que realmente é como o próprio rapaz aí falou, chega, tomou um banho, comeu a comida dele, apagou, só vai acordar no outro dia, felizardo ele de ter esse sono assim tranquilo com relação à atividade física. Vamos aqui, né, no comentário da Sara, ela disse que ela tem um problema. Não sinto fome depois dos treinos de corrida e pedal.
ela se obriga a comer. Davi, por que esse tipo de coisa pode estar acontecendo com ela? Pode ser uma questão que aconteça com outra pessoa também. E quais seriam as possíveis soluções para essa questão aí? A pessoa, poxa, fez atividade física, mas quando volta não sente fome. Isso acontece em alguma situação específica? Na verdade, por exemplo, acontece e é muito comum isso acontecer, na verdade. Por exemplo, você me falou aqui da sua experiência, né, dos seus pecados aí, mas o que acontece, na verdade, é que quando você faz uma atividade muito extenuante, né, a gente, claro, respeitando a intensidade, a aptidão física de cada um, então, por exemplo, o que pode ser pesado para mim, talvez não seja tão pesado para você, mas a intensidade é fundamental. Então, se você se exercita, né, vigorosamente, tem uma atividade extenuante, você tem uma supressão da fome no primeiro momento. Isso acontece por questões hormonais. Então, durante a atividade física, você tem o quê? Você tem para de secretar insulina, né? O seu corpo para de secretar insulina, você está se preocupado mais em o quê? Em disponibilizar a glicose para o sangue, Então, você quer tirar toda a glicose que está armazenada, por exemplo, no fígado, né? E fazer com que essa glicose esteja correndo na corrente sanguínea. Você quer a ajuda da adrenalina. Por quê? A adrenalina, depois que mobilizou isso tudo, né? Mobilizou a glicose para o sangue, a adrenalina faz com que essa glicose seja retida pela musculatura para que seja utilizada. E depois, logo depois do treino, você tem uma ação ainda desses hormônios e você ainda não tem uma fome. Mas depois de um certo período, você começa a sentir fome em si. Então, eu não sei, né, se é o caso da Jussara, a Jussara pode comentar aqui, mas dependendo, depois que passa um tempo, aí você vai começar a sentir fome em si, por questão hormonal. Então, talvez seja pela experiência, o tempo, por exemplo, você pedalou das 9 às 10, chegou em casa às 10, você não vai sentir fome na hora, talvez você, dependendo de uma pessoa, da resposta hormonal de uma pessoa ou outra, você vai sentir fome um pouco mais tardiamente, né? Então, pode ser uma questão do time aí. Se esperar mais um pouquinho, a fome vai aparecer sim. Porque o nosso tempo já está se encerrando, é bom que o que eu acho interessante é que quando o assunto é bom, o tempo passa e quem sabe no futuro a gente possa marcar uma próxima live, já que nossas lives elas têm 1 hora, é o tempo que o Instagram delimita para a gente. Eu queria te fazer uma pergunta. Após o treino, dependendo do horário, se você treinou pela manhã, treinou à tarde, treinou à noite, qual a janela de tempo ideal para alimentação? No caso, a reposição tanto das proteínas quanto ali dos carboidratos. Qual a janela de tempo ideal? De quanto tempo até quanto tempo você está realmente fazendo a sua nutrição da forma adequada? Certo, boa pergunta. Em relação a, por exemplo, os macronutrientes, proteína principalmente e carboidrato. O importante é que você coma por exemplo, durante o dia anterior, durante os dias que antecedem a bike, você coma bem carboidrato, você coma bastante carboidrato. O importante é você fazer o pedal com bastante glicogênio estocado. O glicogênio nada mais é do que uma molécula gigante de várias glicoses, para quem ainda não teve familiaridade com o termo. Então, o importante é você ter isso. Então, se você está bem fornecido, por exemplo, você teve uma boa alimentação de carboidrato aí 1 dia antes, 2 dias antes da bike, no dia da bike você não vai precisar, por exemplo, fazer uma alimentação extra. Por exemplo, eu vou me alimentar, né? Mas, por exemplo, eu vou estar em jejum, eu costumo pedalar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. É importante você comer algum carboidrato, sim, depois das 8 horas de jejum que você teve, né? Em relação à proteína, a mesma coisa, só que a proteína, você tem que manter uma constância durante o dia. É importante que você coma uma quantidade de proteína durante o dia. E tem a janela? Tem uma janela, alguns, né, dizem que essa janela é mínimo, é feita mínimo, mas eu acredito que, a partir de alguns estudos, você ingerir a proteína após o treino é importante para a sua recuperação. Então, você, não durante,
ou não antes, mas, por exemplo, após. Só que isso, é claro, depende da sua alimentação. Então, se você já vai fazer uma refeição depois, por exemplo, depois do pedal, você não precisa estar suplementando, né? A questão de suplementar com proteína, suplementar com carboidrato. Então, já aproveita aquela alimentação e tem uma quantidade ideal de proteína. Aí, falando na quantidade ideal de proteína, geralmente varia, assim, para pessoas fisicamente ativas, fica aí por volta de 1 grama até 1,5 grama, 1,6 gramas por quilo, né? Então, por quilo da pessoa. Então, se a pessoa pesa 80 quilos, é só multiplicar 80 por 1,5, por exemplo, 1,4, e aí você vai ter o tanto de gramas que você precisa no dia. E o importante, distribuir isso bem durante o dia. Então, por exemplo, se você come 3 refeições por dia, tenta distribuir essas tantas gramas de proteína durante aquelas 3 refeições. E se coincidir, por exemplo, da refeição ser depois do pedal, você não precisaria suplementar, né, nesse sentido. Agora, se você pedala e você sabe que você vai passar um tempo até a próxima refeição, por exemplo, 3, 4, 5 horas até a próxima refeição, então seria importante você tomar ali um shake, alguma coisa que tenha proteína e carboidrato. Então, nesse sentido. Agora, se você tem uma alimentação balanceada e que coincida com os horários do treino, próximos ao horário do treino, então a suplementação aí pode ser relevada, né? Só é importante, mantenha a sua alimentação balanceada de carboidrato antes do treino, né, num período mais longo, né? E a distribuição adequada de proteína durante o dia. Pela sua participação. Eu tenho certeza que foi de um valor muito grande, não só para mim pessoalmente, mas para o nosso grupo Seven Bikers. Algumas lições a gente tira da live de hoje. Galera, vamos para a academia. Vamos complementar o nosso treino. Como? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Não precisa se matar na academia. Só 2 vezes por semana, podia ser pior. Precisa, é importante para o seu corpo como um todo. Exatamente. Vamos ter mais cautela com os treinos noturnos assim. E vamos cuidar bem do nosso corpo, conhecendo os nossos limites, entendendo que cada um tem um funcionamento diferente, mas entendendo que a gente precisa estar dentro desses limites para que a gente possa ter a máquina funcionando bem e, obviamente, bem por mais tempo. Davi, muito obrigado, cara. Que Deus abençoe você aí no seu trabalho, nos seus estudos também. E eu que agradeço. O pessoal já estava pedindo para marcar a próxima e com certeza a gente vai entrar em contato para marcar um próximo momento. Foi muito bom para a gente, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado a oportunidade. É uma honra para mim participar aqui desse grupo e participar aqui contribuindo com vocês. Eu aguardo, fico à disposição. Boa noite, cara. Um abraço. Até a próxima, hein? Falou, tchau, tchau. Valeu. Boa noite a todos. Um abraço.